Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Aquilo tentou levá-lo. Vamos ver o que, como, o que aconteceu aqui. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo Fulano. Sei que aqui serei chamado assim. Então assim me apresentarei. Acompanho seu canal há um bom tempo, desde que em cada final de vídeo eu tomava um susto com a mulher gritando. Nossa, nem eu lembro disso aí. Nossa, acho que é lá mesmo no início. Que legal, nem eu lembro. Mas tinha, acho que a hora que ia começar uma música de encerramento, né, que tinha... acho que é. Bom, recentemente, em uma conversa com meu avô, um senhor de 92 anos, perguntei a ele sobre uma suposta história ouvida por mim e contada pela minha mãe, filha dele. Meu avô então decidiu me contar com mais detalhes esse relato que faz parte da minha família e, com o apoio do meu avô, decidi enviar para o canal. Deixo avisado aqui que os nomes citados estão alterados. Peço desculpas desde já se houver passado algum erro despercebido por mim. Ok, tranquilo, vamos lá. Em 1945, a minha bisavó Domitila tinha por volta de seus 26 anos e estava grávida do seu segundo filho, sendo meu avô o mais velho já com 12 anos naquele tempo. A vida nos interiores do Maranhão era bem escassa. Casas de barro, muitas vezes com portas e janelas improvisadas. Por exemplo, na casa dos meus bisavós, as janelas eram feitas de ripas e fechadas com cordas na parede. A maior parte do sustento da família vinha da roça. Roçado de arroz, milho, melancia e coisas bem básicas, o suficiente para sobreviver. Porém, o meu bisavô, Eulavo, além do roçado farto, tinha muitas criações, porcos, galinhas e alguns cabritos, pois antes de se ajuntar com Domitila, ele era muladeiro. O que é muladeiro? E viajava muito, conseguindo assim juntar alguns bens, o suficiente para se viver bem no limite do possível para a época. Domitila era muito querida no povoado, pois era a única que tinha os dotes da boa costura, conseguindo assim alguns trocados em troca dos seus serviços, principalmente no reparo das roupas dos homens, que rasgavam facilmente devido ao trabalho árduo na roça e na pesca. Os meninos, desde pequenos, naquele tempo, já auxiliavam seus pais no trabalho braçal. Aradavam a terra, para mim era arar a terra, arava. Aradavam a terra, ajudavam no plantio. É legal, né, que você vê a diferença dos palavreados em cada região do Brasil. Que nem eu não sei o que é esse aqui que ele falou. Cadê? Que eu acabei de ler aqui. Me perdi já aqui, mas a palavra ali eu não sei o que é. Mas continuando aqui. Aradavam a terra, ajudavam no plantio, na colheita, no transporte e armazenamento das roças. E com meu avô João não era diferente. Porém, além de ajudar o seu pai, João tinha a tarefa de ajudar a sua mãe em casa também, já que devido ao barrigão dela, muitas tarefas já lhe eram impossíveis de fazer, tendo assim que todos os dias ir à roça e voltar a casa muitas vezes durante o dia, o que o deixava exausto demais, até mesmo para brincar na rua com as outras crianças. Porém, o menino sempre arrumava uma forma de ir brincar na rua, na lagoa ou nas matas próximo ali ao povoado. Não fala qual a idade exatamente, eu falo. Bom, embora o povoado fosse calmo, uma lenda rondava à solta entre os moradores. Essa lenda dizia que uma velha habitava uma casa de palha que se encontrava no centro da mata que ficava ao redor do povoado. E diziam que essa velha, nas noites de lua clara, se transformava em uma grande porca e corria pelas ruas procurando qualquer criança desavisada que estivesse perambulando.
Mesmo sendo chamado de lenda, as crianças eram proibidas de brincar até tarde nas ruas ou de se banhar nas lagoas após o sol se esconder. Muitos moradores diziam não acreditar, porém, nenhum se atrevia a perambular pelas ruas à noite. A minha bisavó, Domitila, era uma mulher cética. Não acreditava no que não via. Dizia ela que se fosse real, ela já teria visto, pois quando criança tinha o costume de brincar e perambular nas matas e nada nunca aconteceu. Devido a isso, ela não tinha o costume de ter muita segurança com a sua casa. Deixava suas janelas abertas até tarde para que pudesse ventilar bem os cômodos, já que para quem conhece o Maranhão, sabe do calor absurdo que aqui faz. Após o nascimento do meu tio-avô, a minha bisavó passou semanas trançando um punhado de palhas de palmeira, fazendo assim um cesto grande o suficiente para o bebê dormir, já que não queria colocá-lo para dormir em esteiras e ainda não haviam conseguido uma rede para ele. O cesto era forrado com os retalhos dos panos usados nas costuras que ela fazia. Após pronto, o cesto foi colocado no quarto onde meu avô dormia, em cima de um suporte que eu não sei dizer qual era, porém, o cesto não ficava no chão, e sim em cima desse suporte. Em uma noite de muito calor, Eulavo havia saído de mula para o interior vizinho. Será que era isso que ele era? Que ele falou muleiro? Muladeiro. Muladeiro. Ele ia para lá e para cá de mula? Alguma coisa assim? Fazia tipo um motoboy de mula? Não sei o que é, mas vamos ver. Então ele havia saído de mula para o interior vizinho em busca de conseguir vender alguns sacos de farinha e milho. Meu avô estava em sua rede deitado, pois havia se machucado brincando na lagoa e agora estava com mentruz amassado em suas feridas. E por ordem de sua mãe Domitila, não podia se mexer muito, senão iria cair as ervas, né? Mentruz é uma erva ali que deve ser boa para cicatrização, né? Também tem um lance de tomar, enfim. Ele não podia mexer muito, senão as ervas iam cair ali. João estava tremendo de medo, pois sua mãe, como de costume, havia deixado a janela do quarto aberta para poder ventilar ali dentro, já que o recém-nascido dormia no cesto. Em um dado momento, meu avô pôde ouvir um som de farfalhar de folhas no chão. Sabe quando um cachorro está fuçando o chão e faz aquele barulhinho? Porém, junto com o farfalhar, era possível ouvir o som típico de porco junto. Meu avô, assustado, ergueu seu tronco, sentando na rede e tentou olhar ali para fora. Porém, nada viu, apenas o escuro. Tendo seu terreiro iluminado apenas pela luz da lua que brilhava alto. Lembrando que naquele tempo não existia luz elétrica. Eram usadas lamparinas, velas e lampiões para clarear os cômodos das casas. João deu um pulo na rede com o susto que levou ao ver um animal pular a janela baixa do quarto entrando no cômodo. Ele descreve o ser como um porco muito grande e preto e tinha olhos amarelos e muito grandes e brilhavam mesmo no escuro. E para piorar a situação, o porco tinha cabelo. Um cabelo comprido e emaranhado, cheio de folhas e galhos. Nossa, já tem relato aqui de coisas do porco que tinha cabelo ruivo ainda. Vocês lembram desse relato, da porca? Enfim. Meu avô gritou o mais alto que pôde, pegando com as mãos um pedaço de madeira que era usado ali para barrar a janela de abrir. Porém, a porca parecia nem se incomodar com o menino ali. O animal agarrou o cesto de palhas e arrastou com a boca pela janela. Quando a minha bisavó entrou no quarto correndo, tudo que pôde ver foi o cesto com o seu bebê sendo puxado para fora da casa. A porca estava roubando o neném no cesto.
Domitila, aos gritos, correu pela casa, saindo pela porta dos fundos, indo atrás do seu filho, seguida pelo meu avô, que arrastava a perna machucada e não largava a madeira que estava em mãos. Os gritos foram tão altos e desesperados que acordaram os vizinhos próximos ali, que logo saíram de suas casas com as lamparinas em mãos, e a cena que viram foi uma porca cabeluda e preta correndo pela estrada de terra, arrastando um cesto de palhas, com uma mulher e um menino manco correndo atrás. Com a situação, os moradores que saíram de suas casas começaram a se juntar. Com essa situação, os moradores que saíram de suas casas começaram a se juntar para parar a porca. Com o pega aqui, pega acolá, conseguiram cercar a porca velha em frente a uma das últimas casas. E um dos moradores dali, que tinha uma espingarda de chumbo, carregou a velha espingarda e disparou contra o bicho, acertando em cheio as costelas do animal, que com o impacto soltou um grito, e muito feio. Algo como um berro misturado com o som típico de porco. Então soltou o cesto no chão e se escondeu atrás de uma moita de tucum. Minha bisavó, desesperada, agarrou seu bebê de dentro do cesto, que estava todo quebrado devido às mordidas da porca nas laterais, e por incrível que pareça, e o mais engraçado que seja, o meu tio-avô, o bebê, estava dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os moradores ficaram ali esperando que a porca velha saísse da moita, porém, nada. Os homens que estavam ali presentes decidiram que uma turma de 5 homens ficariam ali, de prontidão, e os outros deveriam retornar às suas casas, e assim foi feito. Na manhã seguinte, assim que os primeiros raios de sol saíram, todos voltaram ao local onde o animal estava escondido para saberem o que tinha acontecido. Porém, tudo o que encontraram foi uma velha senhora nua e toda machucada. O tiro levado não havia de fato furado as costelas dela, porém havia deixado um machucado. Os homens que ali estavam de prontidão contaram que ao começar a amanhecer, a moita de tucum começou a chacoalhar bastante e barulhos de gemidos e de roncar de porco foi ouvido. E em questão de minutos, saiu do mato a velha. A velha, descabelada, foi alertada pelos moradores a ir embora e nunca mais voltar a assustar ou atormentar o povoado, ou iriam caçá-la. Deram-lhe trapos de pano para vestir e então a velha saiu, estrada fora. O rebuliço do ocorrido durou dias na boca dos moradores. O medo tomou conta do povoado. As crianças já não brincavam mais nas ruas, no máximo nos quintais de suas casas e até certo horário. Os banhos nas lagoas eram acompanhados por adultos e durante as noites as ruas se encontravam vazias. Moradores que viviam em casas mais próximas à mata relatavam ouvir gritos, choros e barulhos amedrontadores vindo do interior da mata. Isso durou anos, até que a história da porca foi novamente... Ai, que susto, eu tô falando da porca, que o negócio... Até que... Cadê? Até que a história da porca foi novamente caindo no esquecimento, menos por minha bisavó, que desde o ocorrido com seu filho passou a trancar todas as janelas da casa antes mesmo do anoitecer. Obrigado, Ana, Assombrados e família, pela oportunidade de trazer um relato do meu avô e que faz parte da minha família. Devo deixar claro que o relato contado pelo meu avô é bem mais empolgante. Eu deixei o relato mais explicado aqui, de uma forma mais fácil de entender no e-mail enviado. Porém, não mudei nenhuma vírgula da história contada por ele. O meu avô tem um sítio com criações, porém ele nunca permitiu que criassem porcos.
Assim como desde os 12 anos ele não come nenhum tipo de comida feita com carne de porco. Traumatizou, mas também? Meu! Olha, biologicamente, alguma coisa assim, explicaria, alguém que entende aí das coisas, um porco pular a janela, pegar o cesto e ir arrastando embora? Por que ele faria isso? É um comportamento que pode haver nos porcos? Agora, tem porco com cabelo também? Porco, nunca vi porco com cabelo. Tipo uma juba, não sei. Um porco com cabelo, não sei também. E eu me lembrei aqui também de história de quando a pessoa é muito ruim, né? E aí ela morre e no velório da pessoa vem um porco também, arrasta o corpo da pessoa embora. Ou arrasta o caixão, sabe? Tem uns relatos aqui assim também, de porco que leva também. Então seria um comportamento que pode haver, de acordo com não sei o que lá, de um porco, um cachaço, não sei, um porco grande, né? Mas porco pula a janela assim também? Não sei, eu não sei. Tentando achar uma explicação. Mas é muito esquisito, gente, muito estranho. Poxa, eles presenciaram. E tem histórias por aí, se você for rondar esse interior aí, desse tipo de coisa, da tal da porca aí. Essa lenda dessa mulher que vira porco. Tem um relato, como eu disse aqui também, que eu lembro, que era um lance assim, de que surgiu lá uma porca e ela tinha cabelo também, só que era um cabelo ruivo, se não me engano. E era uma dessas histórias aí. Então tem o lance do homem que vira lobisomem, tem o lance da velha aí que vira porco. E aí ela vai roubar a criança? Por quê? E a velha mesmo, porque eles cercaram a porca lá, machucaram tudo. E depois quem sai de trás da moita é a velha que mora lá no... Mas ela não foi embora, então não, ela só não voltou mais no povoado. Que eles ameaçaram, falou, se você vai embora, senão nós vamos caçar você. Parece que ela não foi embora, mas também não veio mais encher o saco ali no povoado. Porque eles ficaram por anos escutando coisas estranhas lá no meio da mata. E essa mulher de fato morava lá. Meu, parece coisa de filme, mas tem muitas histórias por aí. Você conhece uma história desse tipo? Conta aqui pra gente. Envie o seu relato. E se for comentar, é claro que seja com respeito, por favor. Gente do céu, quase levou a criança no cesto, tá vendo? E no sítio tinha uns negócios assim de rapto de criança sumia e você nunca sabia direito se era uma pessoa que roubou a criança, credo, vai saber pra quê. Aí uns falavam que era bruxa que roubava a criança, minha avó falava do curupira, outros falavam que era o saci que raptava. Fato é que existem muitas histórias de raptos, de sumiço de criança, assim, inexplicável. E retorno inexplicável também da criança. E histórias muito parecidas, como eu disse, o que minha mãe presenciou aqui no interior de São Paulo, de uma criança desaparecendo e retornando, e essa criança retornou do mesmo jeito lá num outro relato de uma outra pessoa lá em outro lugar. E aí? E aí? O que é isso? E aí tem o negócio da porca que entra levar a criança no cesto, aí tem a história do saci que atrai as crianças lá e, sei lá, vai pra outra dimensão ou mexe na mente das crianças, tipo, hipnotiza pra achar que tá num lugar, de repente já se enfiou num outro. Olha, criança que vai pra outra dimensão, sei lá, do nada e depois volta, depois não volta. Pedra que engole gente. Lembra do clássico relato da pedra que engolia gente? Que a criança tava lá também deitada no cesto, a pedra abriu, a criança entrou e a mãe pôde fazer o quê? Nada. Ela ia escutar lá, e escutava a criança chorando ainda por um tempo, escutava cabra berrando, tinha som de bicho, como se tivesse bicho, sei lá, coisa lá dentro. Depois de um tempo parou, a mulher enlouqueceu depois e sumiu também. Não se sabe direito, não se sabe o que aconteceu. Mas, gente, é cada mistério nesse mundo que, meu Deus do céu. Envie o seu relato, ok? Bom, este foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.